paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra para você que se encontra em Mateus, capítulo 26, do versículo 40 ao 41, onde o versículo 40 diz: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Aleluia. Então Jesus, aqui ele estava triste, ele estava angustiado, e ele precisava orar, falar com Deus Pai. Porque ele sabia que já era chegada a hora dele ser crucificado, dele ser preso, e ele estava angustiado. E ele pediu aos discípulos que os discípulos vigiassem, ficassem ali acordados, ficassem ali em vigília, enquanto ele iria orar. E chegando ele, viu que todos estavam dormindo. E ele perguntou a Pedro: será que nenhuma hora pudeste vigiar comigo? E quantas vezes as pessoas não têm tempo para falar com Deus? Quantas vezes as pessoas não têm tempo para abrir o coração, para criar intimidade com Deus? Pessoas estudam, pessoas trabalham, pessoas têm as suas necessidades de ter um lazer, de se divertir, têm uma necessidade de comer, de dormir. Nada disso abre mão, mas abre mão de falar com Deus, abre mão de ter aquela hora com Jesus, aquela hora que Deus está te esperando para que você vá falar com Ele, aquela hora que Deus ele te chama para que você esteja com Ele, em oração, criando intimidade com Ele, que você venha conversar com Ele. A palavra de Deus diz que antes que a gente venha clamar, Ele já ouve a nossa oração. Mas Ele quer que você vá falar com Ele. Mesmo Ele sabendo o que você vai falar, mesmo Ele sabendo o que você vai pedir, o que você vai agradecer. Mas Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir o Filho dEle, clamando a Ele, buscando a Ele, criando intimidade com Ele. E aqui os discípulos não conseguiram ficar uma hora sequer em vigília, acordados com Jesus, enquanto Jesus estava orando. Então hoje Deus te chama para que você venha ter mais intimidade com Deus, para que você venha buscar a Deus, para que você venha ter um tempo para Deus. Muitas vezes não conseguimos abrir mão de nada que queremos. E muitas vezes, quando se é para ter uma intimidade com Deus, quando se é para ler mais a palavra de Deus, quando se é para orar a Deus, muitas vezes se sentimos cansados. E será que essa palavra que está aqui na Bíblia, será que essa palavra veio somente para dizer que Jesus estava angustiado naquele tempo, triste, porque sabia que era chegada a hora que ele iria ser preso e crucificado? Não. Aqui, Jesus ele chamou a atenção dos discípulos. E ele disse: será que nenhuma hora sequer você pode ficar em vigília comigo? Será que nenhuma hora sequer do seu tempo, da sua vida? Essa palavra é uma palavra de reflexão. Porque nos dias de hoje as pessoas estão impacientes, as pessoas estão ocupadas, as pessoas não têm mais tempo para Deus. As pessoas só sabem pedir, pedir e muitas vezes esquecem até de agradecer. Muitas vezes não se tem paciência de ler a Bíblia e às vezes aquela Bíblia fica na estante guardada. Mas Deus ele te chama hoje para que você venha criar uma intimidade com Ele, para que você venha ficar, nem que seja uma hora, com Ele, conversando com Ele. Porque quando você começa a ler a palavra dEle, e a palavra é o próprio Jesus, porque quando a palavra diz que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. Foi Jesus que veio aqui para morrer por mim e por você. E hoje Ele vive e vive para sempre.
Porque Jesus é um vencedor. Porque Jesus, ele é poderoso, ele é grande, ele é perfeito, ele é o grande eu sou. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é grande em glória e ele te ama, me ama. E ele está te chamando para que você venha ler mais a palavra dele. Para que você venha orar mais. Para que você venha buscá-lo mais e criar uma intimidade com ele. Jesus, ele espera você para que você tome essa decisão hoje e que não venha mais colocar obstáculos, que não venha mais pensar em desistir de servir a esse Deus tão perfeito e maravilhoso. Será que nós não temos uma hora sequer das nossas vidas para passar com Deus? Será que nós não podemos abrir um tempo do nosso dia para estar com Deus? Pense nisso, porque Deus, ele quer transformar a sua vida. Deus, ele quer te dar vitória, mas ele está esperando que você tenha essa atitude de buscá-lo na madrugada, durante o dia, de pedir perdão dos pecados, de buscá-lo em espírito e em verdade, de se derramar aos pés do Senhor, buscá-lo verdadeiramente e dizer: Deus, muda a minha vida, a minha trajetória, porque eu quero viver uma vida contigo. Jesus, ele chamou a atenção dos discípulos e ele chama a nossa atenção também, porque nós somos discípulos de Jesus e ele quer ter esse tempo conosco. Oh, glória, aleluia. Vamos ver no versículo 41, quando Jesus, continuando, ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se Jesus, o próprio Deus, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e que nós devemos vigiar, e que nós devemos orar, e que nós devemos viver uma vida com Deus, e que nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade, e que nós devemos ler a palavra dele, que nós devemos criar essa intimidade com ele, para que não venha entrar em tentação, para que não venha cair nas ciladas do diabo, porque o inimigo, ele anda ao derredor. O inimigo, ele anda olhando toda a vida das pessoas, procurando uma brecha para que venha tentar acabar, aniquilar, prejudicar a vida das pessoas. E só orando, vigiando, não entramos em tentação. Porque Jesus coloca os seus anjos ao seu redor. E você começa a ter uma vida de alegria, de vitória. Uma vida diante de Deus. Uma vida com o nosso Jesus, que tem nos sustentado todos os dias. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne se torna fraca quando, no momento em que vai orar, de repente se sente sem coragem, de repente se sente sem vontade de falar com Deus. Quando vai orar, quando vai buscar a Deus, quando separa aquele momento para ter uma intimidade com Deus, vem o sono, vem a preguiça, vem o cansaço, vem a vontade de comer, de dormir, ou até mesmo de sair, de se divertir, dando lugar à carne e esquecendo de se inclinar para o Espírito e esquecendo realmente de viver uma vida com Deus. E começa a dar lugar à carne. Então Deus aqui, ele está dizendo que a carne é fraca. Então nós devemos orar, nós devemos vigiar, nós devemos buscar com Deus algo diferente que não tem nas nossas vidas. Porque não existe uma vida sem Deus, não existe uma vida de alegria, de paz sem Deus. Precisamos de Deus, precisamos do nosso Criador. Precisamos viver uma vida de paz com Deus. Porque a vinda de Jesus está próxima. Haverá momentos em que haverá uma grande tribulação, haverá problemas. Haverá momentos em que as pessoas olharão, buscarão e não conseguirão viver uma vida de paz.
E nós precisamos estar forte. Nós precisamos ter força. E se nós não buscarmos a Deus, quando vinham as aflições, quando vinham os problemas, como nós estaremos fortes? Como nós conseguiremos viver uma vida feliz e com paz, mesmo nos problemas, se nós não adquirirmos força? E a força se adquire quando Deus coloca o seu Espírito Santo conosco. Quando Deus começa a nos presentear com as bênçãos, com as vitórias. Quando Deus coloca os anjos dele para guerrear ao nosso favor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Então precisamos ter uma vida com Deus. Precisamos ter uma vida realmente diante de Deus, buscando a Ele, criando intimidade com Ele. Ao acordar, agradecer a Deus, orar, falar com Deus, obedecer a palavra de Deus, criar intimidade com Deus, ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é o que nos sustenta, que nos fortalece. Então nós não podemos perder tempo, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ter uma vida com Deus, para que a gente tenha paz. No momento em que muitas pessoas vivem tristes, as pessoas estão vivendo no momento sem achar uma solução para os seus problemas. Mas a solução para os nossos problemas está em Deus, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. E se você puder chamar esse Deus para estar ao seu lado, se você puder chamar esse Deus para guerrear ao teu favor, para que venha enfrentar as batalhas, aquelas que você não consegue, mas Deus, que é o Deus do impossível, consegue, porque Ele é o vencedor. Jesus, Ele veio para trazer vitória para o seu povo, para trazer vida, para trazer paz. Jesus, Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer aliviar a tua dor, a tua tristeza, as coisas que já aconteceram no passado, que não vale imaginar, porque agora o que importa é o teu presente. Agora o que importa é o futuro que você terá com Deus ao seu lado, com o Espírito Santo morando em você. Agora o que importa é a tua vitória diante de Deus. E Deus, Ele quer mudar a nossa história, a nossa vida. Deus, Ele quer trazer paz. Deus, Ele tem paz para a tua vida. Então nós devemos buscar a Ele. Nós devemos ter uma vida diante de Deus. Quando a humanidade perceber que precisa de Deus para viver, quando a humanidade perceber que Deus foi aquele que nos criou, que Deus é aquele que está conosco, e que se nós dormimos e acordamos, comemos e nada nos falta, é porque Deus nos sustentou, é porque Deus nos sustenta. Então quando a humanidade perceber que Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Quando Deus, Ele fez aqueles milagres na Bíblia, e Ele é o mesmo e pode fazer um milagre na tua vida, pode te restaurar. Deus, Ele é o Deus do impossível e Ele pode fazer o impossível na tua vida. Então quando a humanidade perceber que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a paz reinará. As pessoas viverão felizes, porque só Deus é o Senhor. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Não existe vida sem Deus. Então, a partir de hoje, separe um tempo da sua vida, um tempo do seu dia, para se dedicar ao teu Criador, para se dedicar ao teu Pai, porque Ele te espera e a misericórdia dEle é infinita. Mas Deus também é justiça. E pode haver um tempo em que não haja mais chance de buscar a Deus. Haverá um tempo que não haverá mais possibilidade de buscar a Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo. E vai acontecer um tempo que será tarde demais. Então não deixe para fazer
aquilo que Deus te chama para fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã. Não deixe para fazer depois de amanhã. Deus está te chamando agora, Deus te chama hoje para que você venha buscá-lo, para que você venha ter uma intimidade com Ele, para que você venha criar uma intimidade com Deus. Creia no poder de Deus, creia que Jesus, Ele te ama, creia que Jesus, Ele te busca, Ele te chama para que você venha falar com Ele. Amém? Que nós venhamos a refletir, seja com muitos anos no Evangelho de Deus, seja com poucos anos, seja você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que ainda não abriu a sua boca para dizer: eu quero viver uma vida contigo, Jesus, eu quero aceitar a Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor me dê vitória, que o Senhor tire de mim aquilo que não te agrada, que eu venha obedecer mais a Ti, que eu venha realmente ser o Teu filho, que o Senhor me transforme no Teu filho, através da minha obediência, através da Tua graça que o Senhor derramou na cruz. Mesmo que você ainda não tenha olhado para Deus dessa forma, mesmo que você ainda não tenha conhecido a Deus, mesmo que você ainda não tenha aceitado a Jesus, mas faça hoje. Confesse com a sua boca que você é de Deus. Confesse com a sua boca, perante as testemunhas, perante as outras pessoas, que você é de Deus, que você entregou sua vida a Jesus. E Jesus vai honrar você. E haverá uma festa no céu, porque você se arrependeu. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, o Senhor Jesus se alegra e começa a ter uma festa no céu. Amém? Não deixe para fazer depois aquilo que Deus te chama para fazer hoje. Pense mais em viver com Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão atribuladas, estão com problemas, não vivem uma vida de paz, não conseguem ter paz, não conseguem fazer nada na vida. Começa a reclamar, começa a murmurar, mas não sabe que o que está faltando na vida daquelas pessoas é Deus. O que está faltando é a pessoa ter uma atitude e buscar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. O sangue santo já foi derramado para que eu e você pudesse ter a vida eterna, tivesse a oportunidade, através da obediência a Deus, ter a vida eterna. Então Jesus, o que Jesus fez por mim e por você, já foi maravilhoso o suficiente para que você queira viver uma vida diante de Deus, para que nós, mesmo tendo muitos anos no Evangelho, para que nós venhamos a criar uma intimidade com Ele, orar mais, ler mais a palavra dEle, buscar mais a Ele. Amém? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Que Deus venha trazer mais e mais vitória para a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você todo o tempo, livrando os teus pés de tropeçar em pedra. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, te ensinando a viver, te ensinando a buscar a Deus. Porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos, muitas vezes não sabemos o que pedir, não sabemos o que necessitamos. Mas o Espírito Santo de Deus sabe e está lá intercedendo por mim e por você. Então que o Espírito Santo esteja sempre na tua vida, te abençoando, te guiando, te fortificando na fé. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês.